telefone de disco. Sabe aquele antiquado, aquele telefone que você tinha que ficar rodando para colocar os números? Pois é antigo, antiquado, ninguém usa mais. Lula é uma TV de tubo. Você não costuma ver TVs de cubos a não ser paradas nos antiquários, porque serventia prática já não tem mais. Ou uma fila de banco. Pois é, uma fila de banco é algo que não deveria existir. E quando existe, incomoda. A referência do Mário Sabino foi muito interessante aqui. Olha como que ele começa a colocar aqui o ponto de vista dele sobre Lula. Lula já não é mais o mesmo. E é natural que seja assim. Todos nós envelhecemos com o perdão da obviedade, um lulante. Por mais que nos sintamos tão em forma como há 10 ou há 20 anos, por mais que os nossos exames médicos mostrem que continuamos saudáveis nas células mais recônditas, por mais que tentemos disfarçar a passagem dos anos com a cosmética e a estética, é que a velhice está principalmente nos olhos dos outros. Tá, o que que eu fiz essa referência aqui? O porquê que eu fiz essa referência? A gente tem um estado de espírito sobre a nossa própria saúde. Principalmente, muitas pessoas que chegam na idade que eu tô com meus 41 anos, chega naquela famosa crise dos 40. Um homem, quando inteira 40 anos, ou uma mulher mesmo, quer disputar com os jovenzinhos. O homem, quando chega aos 40 com uma condição melhor, quer conquistar as novinhas. A mulher já quer dar atenção para os homens mais jovens. Mas a sociedade não olha assim. É lógico que não pode generalizar, eu não estou praticando ageísmo, eu estou fazendo a discussão aqui como é, tá? Falando da coisa séria. E Lula está nessa situação. Lula, apesar dos seus 80 e tantos, está na crise dos 40. Ele acha que ele é o político jovenzinho que dá conta de tudo. Mas por fora, aqueles que o apoiaram, aqueles eleitores do Lula, e é óbvio, os opositores, Bolsonaro, dentre os outros, estão vendo a chacota que isso se torna. Por quê? Porque Lula está fazendo tudo errado. Ele vive em 2002. É como você chegar com uma calça boca de sino num evento de jovens hoje, um senhorzinho chegando lá. Tá fora da moda. E Lula tá assim. As medidas econômicas aplicadas por Lula são retrógradas, as medidas internacionais são retrógradas, as falas de Lula cheiram a senilidade, ou seja, Lula já não representa mais nada da política de 2002, porque nós não estamos mais em 2002. A gente está hoje, em 2023, e tudo mudou. E Lula está ultrapassado, está retrógrado. E qual é digamos assim, o fim a que se dá em alguma coisa que já incomoda, está ultrapassada e retrógrada? Se você não for um colecionador, e a maioria dos brasileiros não o é, joga de lado, joga para o escanteio ou passa para frente. Acho que é o que vai acontecer com o Lula. E vamos lá, continuo com a matéria agora da Jovem Pan. Lula diz que precisa negociar com a oposição no Congresso para aprovar as pautas do governo. Vocês têm noção que passaram-se 100 dias, Lula não aprovou nada que preste, nada no Congresso, nem que presta ou que não presta, nada do Lula passou. Que bom. Mas o que a gente tem que entender aqui? Lula demorou demais para cair a ficha. E não é à toa que Lula vem com esse discurso, não. Lula está no seu pior momento. As imagens que foram vazadas do GSI colocou Lula em xeque. As falas dele em relação à Ucrânia colocou até a sanidade mental dele em xeque. As medidas econômicas estão colocando o brasileiro em xeque, não o Lula. Que é o brasileiro que vai passar fome pelas medidas absurdas que o governo vem fazendo. Enfim, demorou demais, mas agora Lula resolveu dialogar. Por quê? Porque o Congresso resolveu obstruir. O Congresso falou, a gente não vai votar mais nada do Lula enquanto não acontecer essa CPI dos atos do dia 8 de janeiro. Parou tudo, não vai rodar mais nada. Você tem noção do nível de arbitrariedade? Olha só essa matéria aqui do ranking dos políticos, abre aspas, contém ironia. Agora sim o Brasil decola.
Olha que projeto importante que você bancou, tá? Deixa eu te lembrar. São bilhões de reais que o povo brasileiro gasta para bancar deputados e senadores e juízes e todo mundo lá que suga o dinheiro de Brasília. Olha que projeto importante. Dispõe sobre o reconhecimento da expressão vira-lata caramelo como manifestação cultural imaterial do Brasil. É sério. Pode parecer, sabe, piada, mas não é. Infelizmente, seria cômico se não fosse trágico. O próprio Bruno Perini, vou até dar um like aqui, porque eu gosto muito do Bruno Perini, comentou aqui com ironia também, né? Já sinto o nosso IDH subindo, subindo e subindo e subindo.